Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui em nosso estúdio todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o perito criminal em Sorocaba e presidente da diretoria executiva da Fundação Baldino do Amaral, a FUA, mantenedora do jornal Cruzeiro do Sul, José Augusto Marinho Mauad. José Augusto é nascido em Sorocaba em 12 de setembro de 1958. Casado com Maria Tereza Ribeiro Mauad, é pai de 2 filhos, José Augusto e Juliana. José Augusto é graduado em Engenharia Civil com especialidade em Engenharia de Segurança pela Facens, a Faculdade de Engenharia de Sorocaba, e pós-graduação em Administração Financeira pela Uniso, a Universidade de Sorocaba. Atua na Polícia Científica, no Núcleo de Perícias de Sorocaba, desde 1987, como perito plantonista, posteriormente como perito engenheiro e atualmente diretor licenciado do Núcleo de Perícias de Sorocaba, justamente para assumir aqui a presidência da diretoria executiva da Fundação Baldino do Amaral. José Augusto, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Agradeço. Você já esteve aqui numa outra ocasião falando sobre todo esse procedimento da polícia técnica, a polícia científica. Foi um assunto que deixou muitos telespectadores com água na boca e querendo saber um pouco mais. Mas hoje nós não vamos falar sobre isso não. Nós vamos falar de uma experiência diferente na vida do José Augusto e, é claro, essa experiência que, como nós citamos sempre no começo deste programa, projetos de vida. E mais do que um passeio ou um turismo, trata-se mais de um projeto de vida. Foi o que aconteceu com você? Era um projeto de vida fazer a caminhada de Santiago de Compostela? Sim. Nesse período da minha vida, onde eu estou me retirando da vida profissional como perito criminal, que eu me dediquei por 30 anos com muito empenho, eu achei que eu devia ter um tempo de reflexão para me adaptar a essa mudança. Romper os laços, ter uma nova visão de como poderia melhorar ou mudar alguma coisa na minha vida para melhor, deixando algo que eu gostava muito de fazer, no qual eu estava muito engajado, como eu daria prosseguimento à minha vida. E aí interfere em todos, né, em tudo na sua vida, não só na vida profissional. Pois é, e este caminho de Santiago de Compostela, bastante conhecido, ao todo, tecnicamente, são 800 quilômetros. Geralmente, as pessoas que decidem por fazer esta caminhada, este trajeto, percorrem menos, percorrem 200, 400, depois eles voltam, fazem mais um pouco até completar esta caminhada. Porém, você, José Augusto, foi mais do que corajoso. E não sei se em Sorocaba há mais alguém que foi tão corajoso como você, que decidiu fazer os 800 quilômetros de uma vez só. É isso mesmo? É isso mesmo. Por quê, hein? É a própria necessidade de romper os vínculos. Nós temos muitos, não são preconceitos, são conceitos firmados e que, na verdade, eles não têm tanta importância quanto a gente imagina. E a gente só descobre isso depois que se afasta deles, que tem uma visão de longe, vivendo por 40 dias, que é um espaço grande de tempo, de uma forma totalmente diferente da que você vivia desligado de tudo. E nesse teu projeto de vida, a sua esposa estava incluída? Sim, eu comentei que queria fazer, ela disse que iria junto. A princípio eu não falei nada, mas duvidei. Vamos ver se vai mesmo, né? E conforme foi se aproximando o período programado, ela simplesmente falou que vai e foi. Além de você, foi mais alguém? Você foi e sua esposa? Ainda minha irmã
e o meu cunhado, a minha irmã Bia e o Toninho. Eu tinha alguma coisa em mente de que eu precisava romper esses laços, não sabia como. Tentei fazer uma viagem para o sul de 15 dias, não aconteceu nada. Isso bem antes de fazer Compostela. Foi no final do ano passado. Tá. Aí no Natal, a minha irmã deu um livro sobre a caminhada para o meu cunhado, que estava pensando em fazer. A hora que ele pegou aquele livro, na hora acendeu a ideia e dali, no dia de Natal, nós começamos a conversar sobre o assunto. No dia 2 de janeiro, minha irmã começou a treinar. Minha irmã e meu cunhado começaram a caminhar para fazer um treinamento. E você treinou também ou não? Como era esse treinamento? Eu tenho uma vida como ex-atleta, né? Então eu sempre pratiquei... Judoca, né? Sempre pratiquei esporte. Depois do judô, continuava com futebol, natação, tênis, caminhada. Mas eu fiz uma preparação. Não 2, 3 vezes por semana, eu comecei a fazer caminhadas mais longas. Fazia 6, 7 quilômetros, aumentei para 10, 12. Fiz 2 ou 3 dias de 20 quilômetros para saber como é sentir. E depois você vê que o caminho se faz no caminho. É tudo diferente. É claro que essa tua experiência, essa tua trajetória como atleta te ajudou, te possibilitou bastante, até porque o condicionamento físico ele faz muita diferença. Você vai andar 800 quilômetros, não que seja tudo de uma vez, mas mantendo-se concentrado neste projeto. Mesmo assim, precisa ter este preparo antes de decidir por fazer esta caminhada? Até porque você pretendia fazer ela toda de uma vez só. Você precisa estar em boas condições físicas, você precisa se preparar com equipamento adequado, isso é muito importante, uma bota adequada, mochila leve, o saco de dormir leve, as roupas leves de secagem rápida. Além da sua preparação física, você precisa se preparar com equipamento adequado. Tem algumas indicações, por exemplo, de vaselina para você passar nos pés para evitar atrito entre os dedos. Então, tem que ter um preparo para você não sofrer durante a caminhada. A sua esposa também praticou? Ela treinou alguma coisa para... Ela sempre também, ela nadou quando era jovem e faz academia, musculação várias vezes por semana. Ela tem uma prática constante de esporte. Todo mundo já bem preparado, com os equipamentos comprados, chegou o dia da viagem. Quando foi? Nós embarcamos aqui no dia 30 de março, dia 31 chegamos em Madrid, pegamos um trem até Barcelona, aí um táxi até Saint-Jean, na França, e lá dormimos a primeira noite. Até porque o caminho começa lá, na França, é isso? Sim, é o tradicional caminho francês que sai de Saint-Jean e segue até Santiago. E aí no dia 1º de abril, nós iniciamos a caminhada só com 7 quilômetros. Com 7 quilômetros? Subindo montanha, subindo 900 metros de montanha, de altitude. 900 metros? De altitude. Diz uma coisa, essa ansiedade que se tem normalmente, você está no Brasil, você sabe que vai viajar, que está indo para um desafio, né? Um projeto de vida. Quando você já está lá no ponto certo, que você vai começar e você sabe que amanhã já inicia, como que é esse processo psicológico, mental? São diversas coisas que ansiedades. Primeiro, o da própria caminhada e das dificuldades que você vai ter física. Até porque você sabe algumas coisas, mas não sabe tudo que vai passar, não é isso? É como qualquer expedição. O caminho de Santiago é uma expedição. Então você realmente não sabe o que vai acontecer. Você não conhece o piso, você pode saber mais ou menos a topografia do local, mas você não sabe qual vai ser o clima. E tem uma outra parte, você vai dormir num albergue, num quarto coletivo. Nós brasileiros não estamos acostumados, o europeu está acostumado. Então você fica receoso, tanto na parte dos seus pertences, de cuidar da sua segurança, da segurança das pessoas que estão com você. Na parte de convivência, você tem algumas regras nos albergues que são bem definidas e que são respeitadas. Sim.
Por exemplo, o albergue apaga a luz às 10 horas. Às 10 horas é silêncio absoluto. Às 6 horas da manhã é o horário de levantar. Alguém acorda vocês? Às 6 horas da manhã as pessoas começam a levantar e começam a fazer barulho e, se quiserem, podem acender a luz. Que aí já pode. Pode. E antes das 8 o albergue deve estar vazio, então você tem que sair antes das 8. O café da manhã no albergue também? Se você quiser tomar café, você providencia. Muitos têm máquina de café. Então, no dia anterior, você já providencia pão, uma manteiguinha, um queijinho. Ou então, se você tiver na vila ali onde você está, no dia anterior, você já procura um lugar que vá abrir. Eles abrem 6, 6 e meia. Alguns lugares têm os cafés que abrem para o de jejum. Tomar banho, essas questões todas, como é? Trocar de roupa ou lavar uma roupa? É outro conceito que você tem que mudar. Normalmente os banheiros são coletivos não tem banheiro de homem e mulher separado. Unissex? Unissex. E é comum você ver as pessoas, tanto jovens quanto as pessoas de mais idade, até idosas, saindo do banho, mulher de calcinha e sutiã, homem de cueca e tal, eles tomam banho, saem, termina de se enxugar o pé ali e tal, para pôr a calça, com naturalidade, sem nenhum problema. Sem nenhuma malícia, sem nenhuma maldade. Sem nada. E você não faz porque você não está habituado. Aí depois de um tempo, você também passa a fazer, porque você se habitua com a situação. Isso já muda um conceito que você chega lá São muitos os conceitos que você muda. Que essa questão de você dividir a sua intimidade com pessoas desconhecidas, né? Até então você divide a intimidade com a sua esposa, com seus filhos, enfim, mas com pessoas estranhas, aliás, com estrangeiros, né? Pessoas que você não conhece nem as culturas, né? Não, e que você encontra às vezes uma vez. Outras você encontra diversas vezes e cria laços de amizade, de cooperação, porque no caminho, às vezes as pessoas precisam de ajuda. Que tipo de ajuda, por exemplo? Com o pé que está machucado, às vezes a pessoa está desanimada, você para, dá uma palavra, ou senta junto para tomar um lanche. Então, isso vai acontecendo no caminho. Todos os processos são interessantes e são muitos os processos. Então, é uma coisa para se viver. José Augusto, fale um pouco desse trecho que vocês caminharam. Vocês caminharam o tempo todo lado a lado, juntos ou não? Ou se separaram durante alguns períodos? A princípio, já no primeiro dia, a gente sentiu que o ritmo de caminhada meu e da minha esposa era mais rápido do que da minha irmã e do meu cunhado. Entendi. Talvez até por esse histórico, né, de vida esportiva e atividade atual. E aí a gente passou a andar separado. Andava eu com a minha esposa, muitas vezes a gente ia conversando, você às vezes tem que passar o tempo, às vezes você anda 15 quilômetros sem encontrar nada, sem ter uma vila. Só vegetação? Só vegetação. E aí você canta, pula amarelinha. Volta à infância, né? E às vezes você se abstrai e anda 4, 5 quilômetros sem conversar, e quando você vê, um está a 15, 20 metros de distância do outro sem perceber. Você esquece que está com alguém do lado. Que tipos de paisagens vocês chegaram a ver lá? Isso é muito interessante, porque nós saímos do leste da Espanha, na divisa com a França, e fomos até o extremo oeste. Então nós atravessamos todo o norte da Espanha. Então, a princípio, era os Pirineus, a região das montanhas, um lugar maravilhoso, com bosques e mais frio, era maior altitude. E depois a gente continuou seguindo ainda por um bom trecho por montanhas, e é um tipo de paisagem. Depois, mais bosques menores, mas ainda com bastante árvore, e aqueles campos que, já indo se encaminhando para o segundo mês da primavera, começaram a ficar floridos. Então, muito bonito, muito legal. Depois tem um trecho, que é um trecho de planalto entre Burgos e León, que é um tipo cerrado ou então plantação baixa, que não tem árvore, que você toma um sol na cabeça e muito vento,
por uns 120, 150 quilômetros. Nossa, e usando chapéu? É uma semana no sol e no vento. Usando chapéu, lenço... Chapéu, lenço... Protetor solar? Protetor solar, o agasalho corta-vento. E com calor, e você começa a transpirar e fica suado, e você não pode tirar porque o vento é muito forte. Chega a machucar? Chega a atrapalhar a caminhada. É um planalto que você perde de vista. Você olha para os 4 lados, você não vê o fim. Você me disse que da primeira noite, né, que vocês chegaram até o início da caminhada, foram 7 quilômetros. Vocês mantiveram esse regime de caminhada ou caminharam variadas distâncias? Como variadas distâncias, na média. Tinha um planejamento ou não para isso? Tinha, tinha. A minha irmã fez uma pesquisa na internet minuciosa, comprou um guia espanhol, e nele tinha alguns mapinhas onde eles sugerem trechos. Nós não seguimos os trechos sugeridos, porque tinha alguns trechos muito grandes, com mais de 40 quilômetros. Então esses nós dividimos. Vocês encontraram animais diferentes lá? Fauna tem uma diferença ou é mais raro, é mais vegetação? O que eu encontrei lá de animal cruzando o caminho foi... Nós encontramos uns tipos de raposa, um tipo de um bicho aquático que eu não sei dizer o que é, um tipo ratão do banhado, rabudão assim. Tinha esquilo quando você passava pelos bosques, muitos pássaros, mas pássaros muitos. E isso era um negócio que era assim, inebriante. Você saía andar de manhã até umas 10 horas da manhã, ela estava em horário de verão, então é cedo ainda, 10 horas. O canto dos pássaros por onde você passava, intenso. Tinha gente que parava e ficava parado ouvindo os pássaros, sabe? Muito interessante. E um dos pássaros que a gente encontrou bastante no caminho foi o cuco. Essa é uma predominância grande lá. Então você ouve o cuco fazendo cuco, cuco. É bem legal. Além dessas questões culturais, vocês também tiveram contatos com castelos e muita cultura também da Igreja Católica. Inclusive, vocês estiveram no período de Páscoa lá. Como que foi essa experiência, esse contato? Olha, você tem a experiência de encontrar gente do mundo inteiro, de você romper com os conceitos que você tem habituais, com o seu modo de vida, com arquitetura que vem desde castelos e igrejas do século I até hoje, com as suas diferentes fases, pequenos castelos, pequenas igrejas rústicas, extremamente rústicas, até grandes palácios da época da invasão árabe, depois da época da invasão francesa, e cada um com a sua arquitetura, da época dos romanos. Então você tem caminhos, pontes, que foram feitas pelos romanos, outras que foram feitas pelos franceses. Castelos que se transformaram depois em palácios, que se transformaram parte em igreja, parte em palácio, construídas pelos árabes. Então, a gama de informação, de coisas que você vê, vai levar muito tempo ainda, revendo e estudando para absorver tudo isso. E esse contato com essa cultura religiosa da Páscoa, enfim, que você teve lá? Foi interessante, foi em Burgos. Nós estivemos lá na sexta e no sábado. Tem outro detalhe, nós perdemos 4 dias porque em Pamplona, choveu? Logronho, não, na chuva a gente andava. Burgos e León, que são grandes cidades, nós paramos num albergue na entrada da cidade num dia, e paramos no albergue mais próximo depois da cidade no outro dia, para poder ficar um dia na cidade. E em Burgos, nós pegamos a véspera da Páscoa. Então teve uma encenação da Via Crucis na rua, que legal, em frente à igreja, na praça. E depois, à noite, as confrarias que tem com aquelas pessoas com aquele roupão, aquela máscara, com o chapéu de cone, levando os santos e tal, e cada confraria com a sua bandinha, executando os hinos. Uma toca e para, e a outra toca, e desfilando por toda a cidade. Então a gente passou a noite lá vendo isso. Né? Muito interessante. Foram 40 dias que vocês ficaram lá, né? Sim. Fazendo essa caminhada. Gastaram muito?
Muito euro, né? Porque é em euro, né? A média de custo no caminho, para você comer bem, tomar o seu vinho tranquilo, é de 30 euros por dia, por pessoa. 30 euros por dia. Você gasta de 5 a 10 com o albergue, que é o repouso e o banho. Depois você tem o menu do peregrino. Muito interessante o menu do peregrino, que em todo lugar tem, que custa em torno de 10 euros. Que ele tem um prato de entrada, os pratos são muito bem servidos, que é salada, sopa ou macarrão. E depois tem o segundo prato, que é uma carne. Algumas regiões não tem carne de vaca, mas tem peixe, frango, porco, linguiça e ovo, com uma grande porção de batata frita que substitui o nosso arroz com feijão. Depois tem a sobremesa e o vinho da casa à vontade, incluído nesse menu. Então, se você comparar qualquer prato que você pedir num restaurante lá, você vai pagar de 15 a 20, prato comum. Então a gente come mais barato. Aí dá 15, certo? 15 a 20 euros. Isso. Depois você tem que comprar comida para o seu lanche durante o dia, para o café da manhã, às vezes alguma despesa de medicamento, atadura para o pé, alguma coisa assim. Que é a principal parte do corpo que precisa de cuidados mais extremos, né? Sim. Vocês bem nutridos, cuidando bem dos pés, com meia, calçados adequados, fazendo essas ataduras. Teve bolhas no pé? Algum problema assim ou não? Teve, né? Não muito. Mas... Nós vimos pessoas que sofreram muito mais do que a gente. Entendi. Mas aí a conclusão que a gente teve foi que a nossa bota foi muito boa. Entendi. Foi uma boa escolha do calçado, né? Foi. Agora, durante a caminhada, você teve um parceiro inseparável, né? O cajado. Aqui ele. O cajado, que é uma ferramenta importantíssima na caminhada. Para várias coisas. Primeiro, porque nas subidas e descidas, ou ele te impulsiona na subida, ou ele te ampara na descida. E também porque o piso lá, muitas vezes, é de pedra natural, é piso rochoso. E escorregadio, fica com terra por cima da pedra, pedrinhas soltas. Quando chove ou quando derrete a neve, lameado. E o bastão te dá segurança. A firmeza que você precisa. A firmeza que você precisa. E também quando você está numa reta que você não precisa dele de apoio, como ele caminha junto com o seu passo, ele vai dando um ritmo. E é interessante, daqui a pouco você está andando e só tem aquele plec, 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 plec. E você vai andando com o som do bastão, ritmando a caminhada. Todos vocês compraram bastão? Todos vocês estiveram com bastão? Você, sua esposa, sua irmã? Sim, todos. Importantíssimo, não pode faltar até para se proteger de um animal selvagem, né? Que de repente aparece. O pessoal compra aqui esses de escalada, de montanha, que também faz o mesmo papel. 40 dias depois, concluída então as 800 quilômetros de caminhada. Teve um momento que você saiu dessa caminhada porque alguma coisa lhe chamou a atenção, não é? Ah, sim. Isso é uma coisa importante também. Por livros que relatam o que existe pelo caminho, você pode saber pontos que você deve procurar pelo caminho. E tinha uma pequena igreja, uma ermita, que dizia que era interessante. Em algum lugar dizia que era interessante. E a gente tinha que desviar 4 quilômetros do caminho e depois voltar mais 4. Só você foi até ela? Eu e a minha esposa só. Somente isso chamou a atenção naquele momento que saiu do caminho ou outros também? Não, a gente sabia que tinha aquilo, pensou, vamos ou não e tal. E aí quando a gente olhou e avistou de longe, era um campo assim, onde aquela relva com as florzinhas de campo, muito bonito, com oliveiras, fazia um caminho muito bonito e a pequena igrejinha lá no fundo, e nós resolvemos ir até lá. E quando chegamos, abrimos a porta, era uma igrejinha abandonada, pequenininha, que tinha um pequeno altar com muitos pedidos escritos com uma pedrinha em cima e um crucifixo rústico de madeira. Mas aquele lugar tinha uma carga mística, eu não sei dizer o que que nós dois, sem conversar um com o outro, saímos de lá e tal. E quando começamos a conversar, os dois tinham sentido uma emoção muito forte. Que bacana. E depois nós fomos procurar e era um local onde ficou
em 1100, 1200, um religioso que atendia todas as comunidades da região, um benfeitor que levou muitos jovens para a vida religiosa e que depois se tornou um santo que eu não me recordo o nome, eu tenho que procurar para... Mas era um lugar muito especial. Foi um contato com o passado ali que vocês tiveram num determinado momento, né? Sim. E passamos por palácios, por catedrais monumentais, e aquele lugar foi o lugar que mais emocionou. José Augusto, ao longo de toda essa trajetória, depois que vocês já estavam concluindo os 800 quilômetros, já tinha feito toda aquela peregrinação de experiências positivas, no final vocês acabaram tendo uma experiência não muito boa. O que aconteceu? Aí nós já não éramos mais peregrinos, nós éramos turistas. Num restaurante em Madrid, a bolsa da minha esposa foi furtada. E dentro estavam os 2 passaportes, o meu e o dela. E aí eu quero fazer um elogio ao consulado brasileiro em Madrid, porque a minha esposa ligou para o consulado no horário meia-noite na sexta-feira e não deixou recado, porque ela estava um pouco nervosa, desligou. Imediatamente eles ligaram de volta. E mudei a passagem para terça-feira, que era do domingo, e na terça-feira de manhã eu tinha o documento na mão, um documento provisório para poder embarcar de volta. Eles foram não só muito atenciosos, mas você via que eles eram atenciosos com todo mundo e comprometidos com o trabalho que fazem. Apesar do transtorno, foi rápida a ação da embaixada? Rápida. Eles falaram, estejam aqui na segunda-feira, na terça-feira de manhã, antes, em horário possível de embarcar, eu estava com o documento na mão, apesar do sistema do Itamaraty ter ficado fora do ar por 24 horas. Eles se empenharam, chegaram antes do horário, e eu cheguei antes do horário de abertura do consulado, e o documento já estava pronto à nossa disposição. Muito bem, e a experiência final que vocês tiveram com essas 800, né, esses 800 quilômetros de caminhada? Para você, o que ficou? Olha, você reaprende que as necessidades do homem são procurar um abrigo. Nós caminhávamos até um abrigo. Depois a gente tomava um banho, você vai se revigorar, se alimentar, descansar e se preocupar com a alimentação para a noite e para o dia seguinte. E se você tiver na sua mochila um cantil com meio litro de água, um pedaço de pão e um pedaço de queijo ou de um salame, ou só o pedaço de pão, você consegue passar por aquele período e começar outro. Por aquela etapa, você vence aquela etapa e começa outra. Muitas vezes nós tivemos trechos de 12, 15 quilômetros sem nada, e aquele pão da mochila, às vezes amanhecido, muitas vezes amanhecido, normalmente amanhecido, né? Porque de manhã você sai e começa a andar, então o pão foi comprado no dia anterior. Muitas vezes, com mais de um dia, era a salvação para você matar a sua fome. Algum arrependimento? Nenhum. Nenhum. E você se desprende de... Não que seja necessário você viver sem luxo, como um ermitão, mas você tem que entender que você não precisa de mais nada além do que você pode carregar numa mochila. Se você tiver um abrigo, alimento e água, você consegue viver e vencer, inclusive, etapas que têm dificuldades físicas. Nada disso impede. E lá o clima, ou o piso, ou nos primeiros dias tinha muita neve, porque nevou na semana anterior, nevou muito na semana anterior. Nada disso impede você. Se estiver chovendo, você põe a capa e caminha. Se o caminho for maior, você levanta mais cedo para conseguir vencer a etapa. E com um pouco de dor no pé ou nas pernas, passando lá sua faixinha, sua pomadinha e tal, você vai vencendo. E o que é também muito legal é que esses momentos de introspecção que você tem, que vão ficando cada vez maiores. Quanto mais você se desliga do mundo em que você vive, do seu cotidiano, mais tempo você fica com o seu pensamento livre.
E é difícil a gente ter esses momentos de pensamento. E lá você tem horas e horas, dias e dias. Então, o principal de tudo não dá para contar. Está guardado no sentimento. É uma experiência pessoal e intransferível, né? Intransferível. José Augusto, muito obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. Eu que agradeço a oportunidade de falar por essa experiência que eu aconselho a todas as pessoas que possam fazer. Se não tem, acho que não tem condição de fazer os 800 quilômetros pelo tempo, pelo físico, que faça um trecho, um bom trecho, e que tente tirar lições desse caminho. Vá com o coração aberto para receber ensinamentos, que os ensinamentos vêm naturalmente. Parabéns pela experiência. Obrigado. O Vida Pública de hoje conversou com o perito criminal em Sorocaba e presidente da diretoria executiva da Fundação Ubaldino do Amaral, a mantenedora do jornal Cruzeiro do Sul, José Augusto Marinho Mauad, o peregrino. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.